So I would like to welcome everybody in this. Gostaria de dar as boas-vindas a todos nessa sessão de grande finale do nosso evento. Foram 3 dias intensos, partilhamos muitas coisas interessantes, fizemos muitos trabalhos com vários produtos e ficamos mais próximos. Eu tenho o grande prazer de ter comigo 3 representantes de importantes instituições que trabalharam muito duro antes e depois da pandemia, contribuíram à beça para a pandemia. Então, nesse grande finale, temos a oportunidade de ouvir um pouquinho, a partir deles, quais são os legados da Covid-19 em termos de desenvolvimento tecnológico, novas tecnologias, e como cada uma dessas instituições percebe esse legado e quais seriam os próximos passos para prevenir que a gente viva esses momentos no futuro. Então, eu não sei se a Rebeca e o David já estão online. Se eles estiverem online, ótimo. E eu tenho aqui comigo o Dr. Ike James, da Medicines Patent Pool, que está comigo aqui. Ótimo, estamos todos aqui. Olá, David. Olá, Rebeca. Temos David Caslow, da PATH, e temos Rebecca Farkas, da CEP, conosco. É muito bom ter vocês todos aqui. Como eu estava dizendo, CEP fez um trabalho incrível, contribuiu demais antes da pandemia, estabelecendo muitas das plataformas que levaram as tecnologias que foram utilizadas durante a pandemia. PATH apoiou muitos desenvolvimentos, MPP está ainda apoiando a Medicines Patent Pool. Tem uma série de iniciativas que surgiram especificamente, uma delas foi até mostrada aqui durante esses dias. Então, eu gostaria de colocar uma pergunta geral. Temos alguns minutos para cada um de vocês. Gostaria que vocês dissessem qual seria o legado em termos de desenvolvimentos tecnológicos, qual é o legado da Covid-19 para o desenvolvimento de tecnologia, para o desenvolvimento de outros produtos, tudo que vocês achem importante. Posso começar com você, Rebeca? Com certeza. Então, a pandemia realmente transformou o campo de vacinas e a indústria como um todo. Tivemos muitos avanços tecnológicos e aqui a gente viu todos os sucessos criativos da pandemia. Foi o mais rápido que a gente já desenvolveu as vacinas, a gente tem agora diversas vacinas disponíveis e ficaram disponíveis em 1 ano, e no passado demorava muitos anos. Nós também vimos algumas plataformas tecnológicas novas que foram validadas durante essa emergência. Por exemplo, a mRNA é uma plataforma para vacinas que mostrou o potencial para os vetores virais. E eu acho que os desafios adiante, depois da pandemia, era a garantir que todos tivessem acesso às vacinas, desde o início. Então, apesar de sermos muito rápidos no campo da vacina, em desenvolvimento de vacinas, a gente, com esse desafio de desenvolvê-la em escala, temos um outro desafio que é distribuir pelo globo. Então, a tecnologia estavam avançadas, que deram grandes oportunidades para as vacinas, para outras também, doenças infecciosas que virão no futuro. David? Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo gentil convite de eu fazer parte dessa conclusão com os meus colegas. Então, eu vou voltar para a discussão do painel, que falou sobre os legados dessa pandemia. Eu mencionei essas novas plataformas de vacina.
Então, temos agora novas para adjuvantes também, além de vacinas. E o outro seria o impacto nos tempos, nos pré-investimentos, nos lados do CMS, clínicos, como isso foi enfatizado pelo Dr. Missalides, tivemos muitos investimentos que aceleraram demais tudo. E a gente aprendeu a escalar rapidamente. E como é que é importante ter cadeias de produção antes da fabricação e depois da fabricação, para a gente conseguir entregar também. E, finalmente, eu acho que aprendemos quais são os tipos de evidências que a gente precisa para a formulação de políticas. Não é somente você conseguir vacinas emergencialmente, mas também os usos recomendados e a implementação. Então, na abertura, nós falamos sobre as evidências que são necessárias pelos formuladores de políticas para ser capazes de ter recomendações baseadas em evidências. Então, estamos trabalhando com a OMS e a gente está vendo de perto e até em pessoa quais são as lacunas de informação, os desafios que a gente está tentando fazer para as recomendações. E a gente tem que entender essa dimensão. Como é que a gente pode traduzir isso para o próximo produto nas plataformas que a gente vai utilizar? Eu diria que a gente tem que prestar atenção o máximo que a gente pode, o que a gente aprendeu no processo, do lado da qualidade da equação, da perspectiva passada, e muitos dos trabalhos que estamos fazendo, que vamos continuar a fazer, uma das barreiras seria a parte da qualidade, ter um processo de revisão normativa. Eu acho que eu vou parar por aqui. São só alguns pensamentos iniciais. Muito obrigado. Vou passar para você, então. Ike, muito obrigado por esses últimos dias, foram excelentes, a gente passaram algum tempo com vocês e com essas palestras fantásticas que foram realmente excelentes. Então, voltando à pergunta, eu acho que a Rebeca e o David cobriram muitas das coisas que eu gostaria de dizer e o desenvolvimento em termos de Covid, eu acho que desde o início do desenvolvimento, até a gente chegar no mercado, foi algo que a gente pôde aprender, foi uma lição a aprender. Então é um ambiente baseado em mRNA, com mRNA, que também, se vai poder ser usado para outras plataformas, seria uma questão também, para outras doenças. Então, a gente precisou de desenvolvimento e transferência de tecnologia, que aconteceram num espaço de tempo muito curto. Normalmente, essas transferências de tecnologia podem levar uma boa parte do ano, mas as indústrias estavam fazendo isso em 3 meses também. Então, foi algo que em termos de tecnologia, é algo que a gente poderia incorporar. Foi mencionada também a cadeia de suprimento. Eu acho que a gente tem tido uma transição com o Covid também, por causa do espaço curto de tempo em termos de equipamento. Havia um foco em termos um uso único para conseguir chegar rápido, bypassando as coisas sem validação, etc. Então, e seria interessante a gente ver como é que a indústria e os desenvolvedores vão cuidar dos próximos produtos, já que eles viram tantos benefícios a partir das tecnologias da Covid. Então, obviamente, o fato de que estamos falando sobre a redução do Covid em termos de emergência, mas outros produtos que a gente coloca no nosso caminho regulatório para aprovação e lançamento, como é que isso vai acontecer a partir de agora? Se a gente vai observar tempos mais agressivos ou se a gente vai passar racionalmente por todo o processo de antes da Covid. E como é que isso vai se parecer daqui por diante, né? Para outros produtos. E também para os casos emergenciais, como a gente viu, que era do caso da Covid. Eu vou parar por aqui também. Muito obrigado, Ike.
Na verdade, foi muito interessante. Eu tinha algumas perguntas para vocês, mas eu vou pegar essa dica do Ike e vou falar um pouquinho mais sobre isso. Porque essa foi a nossa experiência também aqui em Biomanguinhos. A gente sempre teve transferência de tecnologia, a gente começa com transferência de tecnologia, mas o nosso espaço de tempo era de muitos anos para completar essa transferência tecnológica. Mas com a Covid terminamos em poucos meses, agora a gente produz a vacina. E é claro que há aspectos regulatórios e outros. Então, o que vocês pensam que a área regulatória vai lidar com o desenvolvimento das vacinas de agora em diante? A gente vai voltar para o que a gente já fazia antes? A Rebeca disse que a gente conseguiu desenvolver em menos de um ano. Algumas chegaram em 250 dias, se eu não estiver errado. Vamos voltar para muitos anos ou vamos conseguir ter esses riscos financeiros? O governo contribuiu e também as empresas tomaram riscos para a gente poder ter essa vacina rapidamente. Então, o que vem em seguida nesse respeito? Como é que vocês acham que a área regulatória e o desenvolvimento das vacinas vão se parecer nos próximos anos? Só um comentário que eu tenho sobre isso é que eu acho que uma das tendências que emergiram, que a gente vai adotar no desenho dos ensaios clínicos, é não ter essas fases distintas 1, 2, 3, juntar tudo e acelerar, então, os ensaios clínicos de qualidade. Isso está se tornando cada vez mais comumente utilizado. E estamos usando isso até para abordagens não emergenciais, para vacinas comerciais também. Muito obrigado. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Eu acho que o que a gente pode aprender a partir daí é tornar essas tecnologias de plataforma de vacina tão robusta quanto possível em termos de analítica dos processos e da qualidade. Então, isso significa que vai ser quase idêntico, não importa qual é o sequenciamento de genes que você coloca. Então, dados foi um grande aprendizado a partir disso. Eu acho que a gente se beneficiou e essa foi uma primeira vacina mRNA para humanos, e acho que a gente deve partir a partir daí. E quanto mais robusto a gente puder tornar esse processo, mais confiança a gente vai ter a partir de agora. Muito obrigado. Que eu não sei se você quer contribuir para essa pergunta. Eu tenho outra específica para você. Não, estou bem com essa. Então, a MPP está trabalhando de perto com as vacinas de RNA. Tanto o David e a Rebecca mencionaram as vacinas de RNA, não tem mais maneira de você escapar desse fato, que elas chegaram primeiro, que elas tiveram ótimos resultados. Você quer, então, comentar em como você acha que essa iniciativa iria se evoluir para o futuro no desenvolvimento de vacinas? Sim. Em termos de transferência tecnológica, a gente chama isso do programa de transferência de mRNA, de tecnologia de mRNA, porque o RNA consegue te dar uma resposta rápida às candidatas das vacinas. Se elas são boas para seguir ou se você precisa parar imediatamente. Então, isso é um benefício real com essa tecnologia. Então, a gente viu isso algo como que pode ser desenvolvido, essa tecnologia, a gente pode transferir para outros raios, usando esse modelo de raios, de spokes. Então, agora falando sobre mRNA, mas isso não significa que no futuro a gente não vai expandir para outras plataformas. Por enquanto, a OMS decidiu focar no mRNA e utilizou a vacina de Covid para, primariamente, tratar o acesso e aumentar o acesso à vacina de Covid, mas para adiante estamos buscando outras áreas de outras doenças
específicas de algumas regiões, e a gente poderia usar também a tecnologia de mRNA, e David e eu estamos criando uma capacidade sustentável de fabricação em países de baixa renda. Então, a gente vai estar pronto para uma pandemia quando a gente vir o próximo surto de uma pandemia. Muito obrigada, Ike. É muito importante. Na PEF temos membros aqui da PEF que estão apoiando essa iniciativa, que estavam na primeira sessão também. Rebeca, posso perguntar sobre os 100 dias, o programa de 100 dias da CEP? Como é que vocês visualizam isso? Com certeza, esses 100 anos são uma ambição de ser capaz de completar todos os desenvolvimentos de pesquisa de uma nova vacina a partir de 100 dias, a partir da emergência de uma nova doença infecciosa. Então, a gente aprendeu da experiência de COVID que é importante a gente ter algumas ciências fundamentais e o entendimento dos patógenos e dos antígenos. E aí a gente vai ter alguns instrumentos de pesquisas disponíveis, talvez, que possam permitir que esse programa avance. Então, estamos tentando garantir que a gente tenha todos os fundamentos no local para antecipar um surto futuro que pode acontecer em diversas famílias. Então, a gente está tentando identificar quais são as mais prováveis, quais são os patógenos mais prováveis para emergir, se tornar o próximo surto ou até pandemia, e estamos trabalhando com esse exercício no momento. E então, o plano seria criar uma biblioteca de candidatos de vacina, que a gente espera que pode ampliar a todas as famílias e classes, e no futuro a gente deve ver doenças emergentes que poderiam estar cobertas por uma desses candidatos que estão na biblioteca. Ou, alternativamente, pode haver um vírus parecido com algum trabalho que a gente já desenvolveu, então a gente pode customizar rapidamente uma vacina, e também estamos observando maneiras para usar vacinas protetivas. Estamos começando com a COVID e depois vacinas de proteção que podem cobrir as variantes, não somente da COVID, mas outros coronavírus também. E eu gostaria de ser capaz de ter uma abordagem protetiva para desenvolver candidatos de vacina que podem lidar com emergências em potencial. Mas é um grande desafio. E temos milhões de discussões no nosso grupo e no CEP também, trabalhando com isso. It is a big challenge, and Sim, realmente é um desafio muito grande. Mas ninguém pensou no começo de Covid que nós teríamos uma vacina tão rapidamente. Havia muitos desafios tecnológicos e também havia muitas dúvidas entre o público. E hoje já conseguimos vacinar grande parte do mundo. A equidade continua sendo um problema. Eu sei que eu abordei um pouco disso quando eu falei sobre o hub de vacinas de mRNA, mas o que o COVID resolveu foi essa questão de que não é suficiente vacinar os países ricos, que têm o dinheiro para comprar várias vacinas. Nós precisamos ter uma cobertura global. Então, antes de encerrar essa sessão, será que você tem alguma consideração final sobre essa questão? David, você quer fazer algum comentário sobre isso? Sim, 2 comentários finais sobre esse assunto que você mencionou. E Dr. Kate falou sobre isso na plenária inicial, que é que nós precisamos resolver, no início da pandemia, quais são as populações mais vulneráveis e temos que ter evidências coletadas dessas populações, em termos de dose e cronograma. E isso é um pouquinho mais difícil, porque o que a gente está acostumado a fazer é o seguinte: nós vamos vacinar as pessoas saudáveis, nós vamos obter os dados a partir disso, mas a evidência não tem que surgir daí. Então, precisamos pensar sobre isso no futuro. Por
exemplo, precisamos pensar sobre as doses necessárias em pessoas imunossuprimidas. Então, é aí que a indústria biotecnológica pode nos ajudar. E uma outra coisa importante é aprendizado da tecnologia para a nossa próxima plataforma. Isso tem a ver com a importância crítica dos biomarcadores. Os biomarcadores para a produção inicial, para a duração da imunidade protetiva e para a segurança. Essas ferramentas são essenciais antes da autorização e depois da autorização, para tudo que é tipo de atividade. O que estamos vendo acontecer agora coisas em relação a immunobridging, para autorização de novas vacinas de novas gerações, e também quando dar dose de reserva. E como vamos lidar com a aprovação de vacinas para novas variantes. Realmente, essa questão de biomarcadores é muito importante seguindo para o futuro. Ok, obrigado. Mike? Eu gostaria de adicionar algo a isso. Nós estamos falando de acesso à vacina pelos países de média e baixa renda. Muitos desses países têm pouca capacidade industrial, pouca capacidade de fabricação dessas vacinas. Então, as habilidades nessas áreas, nesses países, não existem. Então, esses países dependem de outros para a compra dessas vacinas de outros países. E se eles não têm dinheiro, eles ficam perdidos na fila para obter a vacina. Então, o objetivo da nossa Hub de transferência de tecnologia de mRNA, o objetivo é transferir conhecimento, transferir o know-how e, assim, encorajar a criação de capacidade de fabricação nessas áreas. E, assim, garantindo que há sustentabilidade nessas áreas até o surgimento de novas pandemias. E o desafio aí está no treinamento de pessoas, obter as habilidades essenciais dessa área. E não estamos falando de instalações de 500 milhões de dólares, estamos falando de algo mais modular, algo que não exija um braço e uma perna para manter. E estamos pensando em algo que você possa manter ativo, e aí quando você precisar desativar aquilo, você pode obter capacidade de fabricação nisso. Então, nós precisamos permitir que esses países tenham acesso às suas próprias vacinas. Para nós, é muito trabalho. Estamos pensando no modelo de spoke e raios. E esses modelos vêm com diferentes níveis de maturidade. Alguns países não têm nada no momento. Sim, é um desafio muito difícil. E até certo ponto, essa era a desculpa de algumas indústrias, essa questão da transferência de tecnologia. É claro que esse não foi o motivo, mas foi uma boa desculpa. E isso fez com que muitos países se juntassem à iniciativa e tentassem fazer as coisas através do Hub e da OMS. Doutora Akira tem uma pergunta. Então, eu vou passar o microfone a ele. Muito obrigado. É bom vê-lo novamente, Dr. Caslow. Estou vendo que você está bem. É muito bom poder ver a Dra. Farkas, Waiki. E é muito bom ver todos vocês.
nós temos um legado tecnológico tremendo como resultado dessa pandemia. Mas eu devo dizer que nós precisamos de mais. Nós precisamos de acesso ao know-how, que foi o que você falou. Nós precisamos de acesso ao know-how, e não apenas patentes. Nós precisamos de acesso à tecnologia. Nós precisamos de acesso a financiamento. Nós precisamos de uma maneira de utilizar as novas tecnologias. Nós precisamos de uma CEP para países subdesenvolvidos ou desenvolvimento, para incentivar a biotecnologia nesses países. Nós precisamos de uma PES nos países em desenvolvimento. E nós precisamos de financiamento. Como é que nós podemos como é que nós conseguimos financiamento para operações para lidar com essas doenças e para lidar com outras doenças como HIV e malária? Nós temos uma malária diferente aqui no Brasil. Então, vocês falam na África, mas nós também temos malária aqui na América do Sul. Então, como é que nós podemos fazer isso? Eu acho que esse é o grande desafio. Nós temos o legado, mas nós devemos poder usar esse legado tecnológico para produzir um produto que possa ser utilizado para a saúde pública aqui e em países em desenvolvimento, na América do Sul, no Brasil. Tudo bem? Obrigado. Obrigado, doutora Kira. Eu não sei se mais alguém da plateia tem alguma pergunta. E eu gostaria de dizer que nós também precisamos de uma cadeia de suprimentos. Esse foi um enorme obstáculo para nós. Às vezes, nós podemos desenvolver a tecnologia, mas temos que esperar muito tempo para o material chegar até aqui, para os reagentes chegarem. E isso faz com que a gente trabalhe de forma mais devagar. Isso faz o nosso desenvolvimento dependente. Então, seria bom ter uma cadeia de suprimento bem estabelecida nessas áreas, não só em relação à vacina. Mais alguma pergunta da plateia? Ou algum comentário? Então, temos uma pergunta da Aline. Você acha que, com os resultados clínicos da vacina mRNA para a COVID, você acha que essa tecnologia pode ser utilizada para a entrega de drogas biológicas, como anticorpos monoclonais? Eu acho que... Eu sei que teve muito desenvolvimento de anticorpos monoclonais que não chegaram ao mercado. Então, vocês têm algum comentário sobre isso? Eu posso falar sobre isso. Há uma necessidade para novas tecnologias na área de biológicos e anticorpos monoclonais, porque, como todos sabem, eles não foram feitos para uma escala global. Há um custo muito alto para sua fabricação. Então, o mRNA pode ser uma maneira de entregar esses anticorpos monoclonais. Mas o desafio é que, atualmente, com a nossa tecnologia, nós não podemos produzir o mesmo nível de anticorpos monoclonais com a abordagem de mRNA. Mas isso é algo que muitos grupos estão investigando. Então, talvez poderíamos ter um anticorpo potente, através do qual poderíamos ter uma entrega potente com a tecnologia de mRNA. Temos uma outra pergunta. Eu acho que é uma pergunta menos tecnológica, é mais sobre um conceito. A pergunta é: como é que podemos ter uma mudança de pensamento para o movimento anti-vacina no mundo? Isso vale mais para os países mais ricos.
nós vimos, e o Dr. Akira está liderando um esforço para aumentar a vacinação no Brasil. O Brasil sempre foi bom com vacinação, mas durante a epidemia do Covid, a vacinação para todas as outras doenças diminuiu. Então, a demanda para vacinas diminuiu. Mas o movimento anti-vacina no Brasil é relativamente pequeno. Nós vacinamos uma grande parte da população, mas eu sei que esse não foi o caso em outros países. Então, esse foi um problema mais na Europa e nos Estados Unidos. Então, eu não sei se alguém gostaria de comentar sobre isso. Não? Tá, muito bem. Bom, me parece que essa é uma pergunta complicada. Não, então, eu gostaria de voltar para o que o Dr. Kerr estava falando. Nós precisamos pensar sobre um modelo diferente do que o que foi utilizado para o desenvolvimento vacinas convencionais, que são focadas em países mais de baixa renda. Precisamos focar no modelo de fabricação com programas nacionais de imunização. Esse modelo pode ser muito diferente do que nós estamos utilizando atualmente para o desenvolvimento de vacinas. E nesse modelo é necessário ter confiança nos produtos que estão sendo desenvolvidos e quem está produzindo esses produtos e quem está comprando. Eu concordo que talvez deveríamos dar um passo atrás e pensar, será que há um modelo diferente que deveríamos estar considerando, em vez de simplesmente adaptando o modelo que nós estamos fazendo? Um modelo que é focado em entregar vacinas em países ricos e só depois entregar essas vacinas para países de mais baixa renda? Então, eu acho que nós precisamos de um modelo diferente. E eu acho que precisamos de um modelo sustentável, principalmente para aqueles que estão envolvidos na fabricação local. Então, essa é uma questão central para o sucesso do trabalho que a CEP está fazendo e que a MMP está fazendo também, principalmente em relação a esse modelo de hub e raio. Temos uma pergunta do Paulo. Não, na verdade, eu não tenho uma pergunta, eu tenho um comentário. Eu estava me lembrando do quanto era difícil clonar um gene antes do PCR. Depois do PCR, basicamente o PCR fez uma revolução na biologia molecular, pelo menos na minha opinião. Claro que teve outras coisas que estavam envolvidas na mudança, mas uma vacina baseada em mRNA, basicamente, isso é a revolução para vacinas. Porque hoje você pode fazer uma vacina muito facilmente. Ou pelo menos você pode ter um protótipo de uma vacina que possa ser testada. E você pode juntar antígenos, vários antígenos. Você pode fazer com que as vacinas sejam testáveis. Hoje, qualquer um pode testar vacinas facilmente, com a mesma plataforma, um conceito simples. Então, eu acho que essa será a próxima revolução. Isso fará com que a vacina seja mais equitativa para todos os envolvidos. Eu acredito nisso. Eu também acho que, em termos de questões regulatórias, se isso que eu disse for verdade, todas as questões regulatórias serão mais fáceis também, porque nós provaremos que as vacinas de mRNA são seguras, são eficazes, então a questão regulatória será mais fácil também, pelo menos no meu ponto de vista. E eu gostaria de concluir endossando tudo que foi dito pelo Dr. Akira. Qual é a coisa mais importante que eu ouvi aqui hoje? Foi isso. I would like to thank you all. Thanks, Rebecca, David,
and Ike. Eu gostaria de agradecer a todos, Rebecca, Ike, David, para ficarem conosco até o final do evento. Tem sido dias maravilhosos. Vimos excelentes desenvolvimentos tecnológicos que, de fato, nos trouxeram, nos uniram nesse evento. Nós temos esse evento anual, mas perdemos alguns anos da nossa vida, e então trouxe a possibilidade de ter vocês aqui. Apesar de não fisicamente, também mudou bastante, né? Agora a gente tem a possibilidade de ter pessoas de fora, porque agora estamos todos vacinados também, porque tivemos esses desenvolvimentos, estamos todos juntos por conta disso. Então, muito obrigado por suas contribuições, muitíssimo obrigado. E vamos passar então para o evento final, que é onde a gente vai premiar os melhores posters. Muito obrigada.